Olá, aqui é a Helga e hoje eu trago mais um vídeo para o meu canal. Se você ainda não está inscrito, não deixe de fazê-lo neste momento. Clicar aqui em inscrever-se e quando já estiver inscrito, não esqueça de apertar no sininho, porque então, se você aperta neste sininho aqui, que tem todas, você vai receber todas as notificações a cada vez que eu subir um novo vídeo ao meu canal. Vamos começar o vídeo de hoje. Olá, aqui é a Helga e hoje são 15 de outubro de 2019, estamos na segunda semana do Sínodo da Amazônia. Vou ler um artigo deste blog Razão e Fé, Razão e Fé. Wainandi, a igreja nunca se enfrentou a uma situação como essa em que está agora. Foi publicado no dia 8 de outubro de 2019. Escrito por Edwin Botero Correa. O paradoxo de uma igreja ambivalente que, ainda que impossível, nos querem impor como um paradigma pelo qual o cisma viria de dentro. A única expressão que eu posso encontrar para descrever essa situação é a de cisma papal interno, porque o próprio Papa, inclusive como Papa, em realidade será o líder de um segmento da igreja que, através de sua doutrina, ensinamento moral e estrutura eclesial, é para todos os fins práticos cismática. O padre Thomas Wainandi é um teólogo caputino de renome internacional com sede em Washington. Foi membro da Comissão Teológica Internacional e diretor executivo da Secretaria para a Doutrina da Conferência Episcopal dos Estados Unidos de 2005 a 2013. Posteriormente, foi consultor do mesmo organismo. Escreveu um artigo sobre o risco do cisma na igreja, um cisma muito particular. Dito artigo publicou-se no The Catholic Thing. Pela importância do autor, proponho esse artigo à atenção dos leitores deste blog. Aqui está na minha tradução, nota do autor do blog. Traduzido por ele, Edwin Botero Correa, da publicação em italiano realizada por Sabino Pacciola em seu blog, a sua vez. Então, essas são palavras do padre Thomas Wainandi, daqui em diante. A igreja, em sua longa história, nunca se enfrentou a uma situação como a que está agora. O Papa Francisco recentemente falou de um possível cisma dentro da igreja, um cisma que não o assusta. Tivemos muitos cismas no passado, diz, e haverá cismas no futuro. Portanto, segundo tal raciocínio, não há nada que temer no presente. Entretanto, é a natureza do possível cisma do presente o que é novo, o que é nova. E esse novo cisma, sem precedentes, é aterrador. Não se pode evitar pensar que quando Francisco fala de uma situação cismática contemporânea na igreja, refere-se a seus críticos dos Estados Unidos, a membros da igreja nos Estados Unidos. Francisco recebe da América, dos Estados Unidos, a sua crítica teologicamente mais exigente e pastoralmente preocupada, devido a que centra-se em uma reelaboração questionável da fé e da igreja. Essa censura, segundo a corte de Francisco, origina-se dentro de uma elite intelectual conservadora que tem motivações políticas e muitas das quais são ricas. Francisco pensa que não estão dispostos, seus críticos, a mudar e, portanto, negam-se a aceitar a nova obra do Espírito Santo em nossos dias. Em última instância, percebe-se que ele, Francisco, crê que seus críticos estão psicológica e emocionalmente comprometidos, pelo que devem ser tratados com cuidado, inclusive se essa bondade ainda não foi experimentada por aqueles que caem sob seu insulto vingativo. Ele mesmo, Francisco, chamou aos que se lhe opõem com muitos nomes ofensivos. O de que Francisco não se dá conta e seus colaboradores próximos não podem entender é que a grande maioria dos seus críticos dos Estados Unidos nunca começariam um cisma. Reconhecem que ele é o Papa
e, portanto, sucessor de Pedro, e que permanecer na Igreja Católica significa permanecer fiel ao Papa, inclusive, ainda que signifique ser crítico com o Papa, ainda em sua lealdade até a ele. Alguns podem desejar que ocorra um verdadeiro cisma nos Estados Unidos para desfazer-se do elemento conservador obtuso e demonstrar, assim, que nem sempre foram verdadeiramente católicos. Mas isso não sucederá, porque esses bispos críticos, sacerdotes, teólogos, comentaristas e laicos, mais laicos do que admitirá Francisco, sabem que o que creem e apoiam está de acordo com as Escrituras, os conselhos da Igreja, o magistério sempre vivo e os santos. Como se apontou várias vezes, o Papa Francisco e sua corte nunca participam no diálogo teológico, apesar de sua constante afirmação de que dito diálogo é necessário. A razão é que sabem que não podem ganhar nessa frente. Portanto, eles se veem obrigados a recorrer ao insulto, à intimidação psicológica e à pura e simples vontade de poder. Agora, como muitos comentaristas já têm assinalado, é mais provável que a Igreja alemã incorra em um cisma. Os bispos alemães propõem um sínodo vinculante de 2 anos que, se implementa como se propõe, introduziria crenças e práticas contrárias à tradição universal da Igreja. Entretanto, creio que esse cisma alemão não terá nem sequer lugar formalmente por 2 razões. Primeiro, muitos dentro da hierarquia alemã sabem que ao converter-se em cismáticos perderiam sua voz e sua identidade católica. Isso não podem permitir-se. Eles necessitam estar em comunhão com o Papa Francisco, porque é ele quem promoveu uma noção de sinodalidade que estão tratando de implementar. Ele é, portanto, seu último protetor. Quer dizer que Francisco é o último protetor desses alemães. Em segundo lugar, se bem que o Papa Francisco pode evitar que façam algo escandalosamente contrário ao magistério, à ensinança da Igreja, lhes permitirá fazer coisas que são ambiguamente contrárias, porque este ensinamento e prática pastoral ambígua estaria de acordo com a de Francisco. É nisso que a Igreja se encontra em uma situação na qual nunca esperou estar. É importante recordar que a situação alemã deve ver-se em um contexto mais amplo, a ambiguidade teológica dentro da Amoris Laetitia, o avanço sutil da agenda homossexual, a refundação do Instituto Romano João Paulo II sobre o matrimônio e a família, isto é, o debilitamento do ensinamento coerente da Igreja sobre os absolutos morais e sacramentais, especialmente com respeito à indissolubilidade do matrimônio, à homossexualidade, à anticoncepção e o aborto. Do mesmo modo está a afirmação de Abu Dhabi, que contradiz diretamente a vontade do Pai do céu aqui, né? E socava a primazia de Jesus Cristo, seu Filho, como o único Senhor e Salvador universal. Ademais, o Sínodo da Amazônia atual está repleto de participantes solidários e são simpatizantes com tudo o que o precede. Também devemos ter em conta os muitos cardeais, bispos, sacerdotes e teólogos que são teologicamente questionáveis e que Francisco apoia e promove a altos cargos eclesiais. Com tudo isso em mente, percebemos uma situação cada vez mais tensa e intensa, na qual, por um lado, a maioria dos fiéis do mundo, tanto clérigos como laicos, são leais e fiéis ao Papa, porque ele é seu pontífice, também ainda que critiquem seu pontificado. E por outro, um grandioso número de fiéis do mundo
clérigos e laicos que apoiam com entusiasmo a Francisco precisamente porque permite e promove o ensinamento ambíguo à prática eclesial consequente. Com o que a Igreja terminará, portanto, é com um Papa que é Papa da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, o líder de facto, a todos os efeitos práticos, de uma Igreja cismática. Como ele é a cabeça de ambos, o aspecto de uma igreja permanece, enquanto que na realidade há duas. O aspecto de uma igreja permanece, enquanto que na realidade há duas. A única expressão que eu posso encontrar para descrever essa situação é o cisma papal interno, porque o mesmo Papa, o próprio Papa, inclusive como Papa, em realidade será o líder de um segmento da Igreja que, através da sua doutrina, do seu ensino moral e da sua estrutura eclesial, é para todos os fins práticos cismática. Esse é o verdadeiro cisma que está em nosso meio e deve ser abordado. Mas eu não creio que o Papa Francisco tenha temido de nenhuma maneira este cisma. Enquanto tenha o controle, temo que o receberá, porque vê o elemento cismático como o novo paradigma para a futura igreja. Assim, com medo e tremor, devemos rezar para que Jesus, como cabeça de seu corpo, a igreja, nos libere dessa prova. Por outra parte, pode querer que a suportemos, né? Pode que Jesus queira que suportemos essa prova, de modo que somente ao suportá-la, a igreja pode ser liberada de todo o pecado e corrupção que agora se encontram nela e fazer-se santa e pura. Em uma nota mais confiável, creio que serão os laicos que levarão a cabo a purificação necessária. O próprio Papa Francisco disse que esse é o momento dos laicos. Os laicos se consideram indefesos, não têm poder eclesial. Mas, se os laicos levantam suas vozes, serão escutados. Vejam bem isto aqui. Se os laicos levantam suas vozes, serão escutados. Olha o que ele disse aqui. Serão os laicos que levarão a cabo a purificação necessária da igreja. Os laicos se consideram indefesos, mas, se os laicos levantam suas vozes, serão escutados. É importante levantar a voz, como disse no outro vídeo que eu estou publicando hoje, John Henry Westen. Basta desde cima dos telhados, desde o alto dos telhados, basta. Mais especificamente, creio que dependerá sobretudo das mulheres católicas fiéis e valentes. São os ícones vivos da Igreja, a noiva de Cristo, e eles, em união com Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, farão renascer de novo, no Espírito Santo, um corpo santo de Cristo. E termina o artigo do Padre Thomas Vainandi. E os que leiam em inglês, aqui está o artigo original nesse blog, escrito por Thomas Vainandi, escrito por Papa Francisco e o Cisma, escrito por Thomas Vainandi, que é este, né? Como tinha sido dito aqui, publicado esse artigo aqui, que está traduzido para o espanhol e originalmente publicado nessa publicação The Catholic Thing, está em inglês, para os que saibam ler inglês. Aqui está. Nada mais por agora. Obrigado por escutar e até o próximo vídeo.
por último, la semana termina con algo realmente doloroso. Un teólogo norteamericano, capuchino, Wayne Andy, un teólogo que es muy conocido, reputado, forma parte de la Comisión Pontificia Internacional, Comisión Teológica Internacional, y era asesor de los obispos norteamericanos para los temas de doctrina de la fe. Bueno, pues este teólogo ha sido cesado por los obispos norteamericanos porque ha escrito una carta pública al Papa, la escribió en el mes de julio, la ha hecho pública ahora, en la cual le pide al Santo Padre, con mucho respeto, que reflexione sobre su responsabilidad en la confusión que existe en la Iglesia. Me parece que aquello que pidió hace unas cuantas semanas el cardenal Parolin, el secretario de Estado, que hubiera más diálogo dentro de la Iglesia, me parece que no se está cumpliendo lo suficiente. Resulta, a mí por lo menos, me resulta doloroso ver que los que generan la confusión no les pasa nada y son incluso recompensados. Y que los que dicen que hay confusión, pues esos son castigados. Creo que algo nos está fallando. A mí, por lo menos, esto me produce bastante sufrimiento, bastante dolor. Ante esto, una y otra vez me venían unas palabras del Papa Benedicto XVI, unas palabras que escribió en el epitafio a su amigo, el cardenal Meissner, con motivo de su fallecimiento y de su funeral en la Catedral de Colonia, de donde había sido arzobispo. Benedicto XVI, elogiando a su amigo, decía que había sido para él un ejemplo de fe y de confianza en la divina providencia. Incluso, dice el Papa Benedicto en ese texto, incluso cuando la Iglesia, como una barca, está llena de agua a punto de hundirse. No dice aunque estuviera llena de agua, sino incluso cuando está llena de agua a punto de hundirse. Por supuesto, le criticaron muchísimo a Benedicto XVI por esas palabras, pero a mí lo que me parece importante es la llamada a la confianza. Confianza en Dios, confianza en la divina providencia. La barca puede parecernos, a lo mejor estamos equivocados y vivimos una espléndida primavera, desde luego por los números no parece que sea así, pero en fin, la barca puede estar a punto de hundirse. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en la divina providencia, y en medio de las incertidumbres en que nos movemos, de estas cosas extrañas que nos resultan dolorosas y nos hacen sufrir, nosotros decimos: divina misericordia, en ti confío, Sagrado Corazón, en vos confío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.